Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus os abençoe grandemente, amém? Mais uma vez estamos juntos com esta oportunidade e privilégio de estarmos lendo e aprendendo sobre as Sagradas Escrituras. Hoje no livro de Jonas, capítulo 1, 2, capítulos 3, finalizando no capítulo 4, também finalizando o livro, amém? Capítulo 1 de Jonas, filho de Amitai. Este profeta, irmãos, viveu em Samaria durante o reinado de Jeroboão II, por volta de 782 a 753 a.C., quando Israel ainda não percebia que a Síria estava prestes a destruí-la. E aí temos uma referência lá em Amós, capítulo 7, versos 10, onde vimos a tentativa de Amós em dar-lhe o alarme. Versos 2 cita a cidade de Nínive, capital do Império Assírio, ao nordeste da Palestina. Jonas tinha que pregar contra os seus pecados, que eram tão grandes que exigiam a intervenção divina. O modo de dizer isto é: subiram até Deus, embora seja óbvio que Deus sempre vê tudo. Nos versos 3, cita Tarsis, provavelmente uma cidade que ficava no sul da Espanha, de onde os fenícios traziam o metal que ali se refinava, em troca de outras mercadorias. A fuga de Jonas tinha por finalidade escapar de uma incumbência difícil e talvez evitar a conversão e a preservação daquela nação, que seria uma ameaça para Israel. Jope era realmente o porto marítimo mais acessível a Judá e a Israel. De lá, Jonas pretendia ir ao lugar mais afastado de Nínive que ele conhecia. Nos versos 7, vimos o lançamento de sortes. Para se lançar sortes, pequenas pedras nas quais se escrevia alguma coisa eram colocadas em um recipiente, sacudidas juntas, para então se retirar e tirar uma delas, que seria a resposta certa. Há vários exemplos do lançar sortes na narrativa do Antigo Testamento. Levíticos, capítulo 16, Josué, capítulo 18, 1 Samuel, capítulo 14, Números, capítulo 10, enfim. Na Bíblia, este ato foi ligado à oração da fé, como se vê no último relato sobre o assunto, lá em Atos, capítulo 1. E hoje não há mais necessidade de lançar sortes, pois nós temos a Bíblia e o Espírito Santo, para nos guiar. Nos versos 9, irmãos, houve ali um grande temor ao Senhor. A Bíblia fala de dois tipos de temor. Primeiro, há o medo dos homens e das coisas, demonstrado pelos marinheiros, no versos 10. Há temor do Senhor, que é a piedade, o respeito para com as coisas eternas, que traz consigo o ódio ao mal. Este temor foi demonstrado por Jonas de uma maneira bem perfeita, por causa da sua desobediência e também o seu descontentamento. No versos 12 do capítulo 1, Jonas identifica aquele ato, aquela situação, por sua causa. Já sabia que a desobediência era a causa do problema. No versos 14, e não faças cair sobre nós este sangue, os homens estavam pedindo a Deus que não os culpasse pela morte de Jonas ao lançá-lo ao mar. Quando lançado ao mar, Jonas se deparou com um grande peixe. Deus havia preparado um meio de restaurar Jonas à vida e levá-lo a cumprir sua missão. Este foi um dos muitos milagres que sempre acompanharam a interferência divina na história humana, e das quais a mensagem bíblica está repleta. Foi mencionado pelo Senhor Jesus Cristo e por ele interpretado
como vimos em Mateus capítulo 12. No capítulo 2 de Jonas, no versos 1, vimos uma oração de agradecimento, não uma petição de libertação. Jonas simplesmente estava agradecido de não haver sido afogado. Foi sacado de uma forma espetacular e escapou da morte. Até dentro do peixe, Deus escutou a oração do Jonas. Podemos orar em qualquer parte ou em qualquer hora, que Deus nos ouvirá. Nosso pecado nunca é muito grande, nem nossa dificuldade muito imensa para Deus. Dos versos 1 a 7 do capítulo 2, Jonas disse: Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor. Mas quando não há esperança, clamamos ao Senhor. Esse tipo de relação com Deus conduz a uma vida espiritual não muito firme, com altas e baixas. Um compromisso com Deus é firme e diário, promove uma sólida relação com o Senhor. No capítulo 2, versos 2, Jonas fala de sua experiência no ventre do peixe, como se estivesse estado já morto. Nos versos 8, nos enganamos quando vamos atrás de algo que toma o lugar de Deus, o qual é vaidade porque resulta sempre em erros e equivale ao renunciar à misericórdia de Deus. Que nada tome jamais, irmãos, o lugar que Deus deve ocupar em nossas vidas. No capítulo 2, versos 9, foi necessário um milagre de libertação para que Jonas fizesse o que Deus lhe tinha mandado. Como profeta, Jonas estava obrigado a obedecer à voz de Deus, mas tinha tratado de evitar suas responsabilidades. Desta vez, prometeu cumprir seus votos. A história de Jonas começa com uma tragédia, mas pior tragédia tivesse sido se Deus o deixa o seguir fugindo. No capítulo 3, de versos 1 e 2, Jonas tinha fugido de Deus, mas recebeu uma segunda oportunidade de participar da obra do Senhor. Possivelmente sinta que não está capacitado para servir a Deus devido a enganos no passado. Mas servir a Deus não é um posto que se obtém por méritos. Ninguém é digno de servir a Deus, mas mesmo assim, Deus nos pede que façamos a sua obra. Possivelmente tenhamos, assim como Jonas, outras oportunidades. Nos versos 3 de 1 a 2, Jonas devia pregar sozinho o que Deus lhe dizia. Era uma mensagem de condenação contra uma das cidades mais capitalistas do mundo. Não era tarefa muito agradável, mas os que levam a palavra de Deus a outros não devem deixar que as pressões sociais nem o temor ditem suas palavras. São chamados a pregar a mensagem e a verdade de Deus. Nos versos 3, o texto hebreu não distingue entre a cidade mesma, cujos muros eram de aproximadamente 13 quilômetros de circunferência, dentre os quais viviam 175 mil pessoas, e o distrito de Nínive, que tinha de 50 a 100 quilômetros de diâmetro, ou seja, era uma cidade grande em extremo, a que teria que dedicar-se 3 dias para percorrê-la. Nos versos 4 e 9, a palavra de Deus é para todos. Apesar de sua maldade, as pessoas de Nínive foram receptivos à mensagem e se arrependeram imediatamente. O povo pagão de Nínive acreditou na mensagem de Jonas e se arrependeu. Que efeito tão maravilhoso, irmãos, produziu a palavra de Deus naquele povo ímpio. O povo de Israel tinha escutado muitas mensagens dos profetas e não tinham decidido a arrepender-se. O povo de Nínive só escutou uma vez a mensagem de Deus. Jesus disse que no julgamento, os homens de Nínive se levantarão e condenarão aos israelitas por sua falta de
arrependimento, como vimos em Mateus capítulo 12. E no versos 10 do capítulo 3, e assim encerrando o capítulo, Deus correspondeu com misericórdia e cancelou o castigo. Deus perdoou a Nínive, como tinha perdoado a Jonas. Deus castiga para corrigir, não para vingar-se. Sempre está disposto a mostrar compaixão a qualquer que lhe busque. Amém? Capítulo 4, versos 1. Por que se zangou tanto Jonas quando Deus perdoou a Nínive? Os judeus da época de Jonas não queriam compartilhar a mensagem de Deus com as nações gentis, semelhante à atitude que se viu nos dias de Paulo. Tinham esquecido sua razão de ser como nação, servir de bênção ao resto do mundo ao proclamar a mensagem de Deus às demais nações. Jonas pensava que Deus não podia salvar uma nação pagã tão perversa. Entretanto, isto é exatamente o que Deus faz com qualquer que lhe aproxima com fé. No capítulo 4, ainda nos versos 1 e 2, Jonas revelou porque não tinha querido ir a Nínive. Não queria perdão para os ninivitas. Queria, na verdade, a destruição. Queria que Deus os destruísse. Não entendia que o Deus de Israel era também o Deus do mundo inteiro. No versos 3, Jonas tratou de evitar a tarefa de levar a mensagem de Deus a Nínive. Logo sentiu desejos de morrer, porque a destruição não ocorreu. Que logo tinha esquecido quão misericordioso foi Deus com ele quando estava dentro do peixe. Jonas se sentiu feliz quando Deus o salvou, mas furioso quando Nínive se salvou. Jonas estava aprendendo uma valiosa lição quanto à misericórdia e também o perdão de Deus. Jonas se preocupava com o fato de sua profecia não ter sido cumprida por causa do arrependimento dos ninivitas. Que Deus é misericordioso até para com os gentios. Jonas havia entendido. O que estava fora da visão dele é que nada devia impedir que a mensagem do amor de Deus fosse pregada até os confins da terra, para que nada limitasse o alcance da graça divina. No capítulo 4, verso 6, cita uma planta. Talvez era mamoneira, que produz o óleo de ricino. Cresce rapidamente, tem folhas largas, mas também morre com facilidade, apesar da sua aparência de quase ser um arbusto. No versos 8, Jonas aprendeu a dar valor a uma planta, mas ainda teve que entender que a compaixão de Deus se estende a todas as criaturas. E finalizando o capítulo 4, no versos 11, 120 mil pessoas sem diretrizes religiosas formam um objetivo mais digno da compaixão do missionário do que o conforto próprio. Amém, meus irmãos? E com isso nós finalizamos o livro de Jonas. Este livro do profeta Jonas, que é um dos grandes tesouros bíblicos para a humanidade. Muitos ensinamentos e princípios valiosos estão aqui para nos ensinar e aperfeiçoar. A princípio, o profeta tenta fugir do chamado de Deus e isso gera algumas consequências desagradáveis para quem está próximo a ele. O Senhor Deus, então, cria uma situação de modo que Jonas só tem duas escolhas, irmãos: morrer ou se arrepender e cumprir o chamado de Deus. E com isso vimos que a vocação ela é maravilhosa e também um privilégio. O Senhor Deus tem chamado a cada um de nós para uma grande e bela missão, se estivermos dispostos a ceder e servir ao Senhor. E Ele nos capacita a viver coisas grandiosas em seu reino. A disposição, irmãos, do profeta conduz a grande
e impiedosa Nínive ao arrependimento, e 120.000 pessoas dão as costas ao pecado e se voltam para Deus. E com isso, irmãos, finalizamos o livro de Jonas. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos, abençoando a sua leitura, que o Espírito Santo realmente vá aos corações dos irmãos e dá todo o suporte e sabedoria para que a palavra seja compreendida da melhor maneira. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até a próxima.